Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Bom, hoje a gente vai continuar aqui a nossa matéria, a gente vai continuar com progressão geométrica. A gente viu o PA na última aula, agora a gente vai passar a ver a PG, progressão geométrica. O que é isso? Imagine uma sequência, um tipo de sequência que tenha algo assim. 1, 2, 4, 8, 16... Qual é o próximo termo dessa sequência? O próximo termo dessa sequência aqui vai ser o 32. Por quê? Do 1 para o 2 você multiplicou por 2, 2 por 4 você multiplicou por 2, 4 por 8 você multiplicou por 2, 8 por 16 você multiplicou por 2. Você está sempre multiplicando por 2, né? Bom, imagina uma outra que seja 81, 27, 9, 3... 1. Qual é o próximo termo dessa sequência? Não sei se você observou, mas o que a gente está fazendo agora é sempre dividindo por 3. Na verdade, dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Então a gente está multiplicando por 1/3. O próximo termo aqui seria 1 vezes 1/3, ou 1 dividido por 3 dá 1/3. Né? Imagina uma outra agora assim. 1 menos 2, 4 menos 8, 16. Qual é o próximo termo dessa? O que eu quero que você entenda é por quanto você está multiplicando. Você multiplicou por menos 2. Aí menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 2 vezes menos 2 dá 16. O próximo seria menos 32. O que caracterizava uma PA, que foi a aula passada? O que caracterizava uma PA era você sempre somar uma mesma quantidade. O que caracteriza uma PG? Sempre você multiplicar pelo mesmo valor. Aqui eu estou multiplicando por 2, aqui eu estou multiplicando por 1/3, aqui eu estou multiplicando por menos 2. Esse por quanto a gente está multiplicando é o que a gente chama de razão da PG. Só que na PG, a razão a gente representa por quê. Lá na PA era Rzinho, aqui é por quê. Tá, mas e daí? O que é essa razão aí, esse quezinho? Como é que eu acho ele? Não sei se você percebeu, ó, aqui a razão, por exemplo, nesse primeiro, a gente estava sempre multiplicando por 2. Como é que você descobre esse 2? Não é tentando. Você faz um termo dividido pelo anterior. Porque para você sair na PG, você pega o primeiro termo, multiplica pela razão para achar o segundo. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu faço 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, 16 dividido por 8. Olha aqui, 27, aqui os termos são 81, 27, 9, 3 e 1. 27 dividido por 81 dá 1/3. 9 dividido por 27 dá 1/3. 3 dividido por 9 dá 1/3. 1 dividido por 3 dá 1/3. Essa seria a nossa razão. Olha essa razão aqui agora. Menos 2 dividido por 1, menos 2. 4 dividido por menos 2, menos 2. Menos 8 dividido por 4, menos 2. 16 dividido por menos 8, menos 2. Só que lembra que os termos de uma sequência a gente representava A1, A2, A3, A4, A5, não era assim? Então para descobrir a razão é sempre o da frente dividido pelo anterior. Pode ser A2 dividido por A1, pode ser A3 dividido por A2, pode ser A4 dividido por A3 e por aí vai. Certo? Com o cálculo da razão e do primeiro termo, tá? A gente consegue classificação da PG. Ó, nessa classificação, a gente vai assumir que o primeiro termo sempre seja um valor positivo. O A1, ele é positivo. Quando o A1 é positivo e a razão é maior do que 1, o que acontece? Ó, razão maior do que 1, 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Os termos, os seus valores estão sempre aumentando. É o que a gente chama de uma PG crescente. É uma PG crescente. Agora nota. 81, 27, 9, 3, 1 está diminuindo. Quando a razão fica entre 0 e 1, a gente diz que essa PG é uma PG decrescente. Tá? Agora nota esse. A razão aqui, ó, é menos 2.
Os termos não estão nem aumentando nem diminuindo. Ó. Tem hora que diminui, tem hora que aumenta. 1, menos 2, 4. Ó, 1, menos 2, 4, menos 8, 16. Uma hora diminui, uma hora aumenta. Quando a razão é negativa, a gente tem o que a gente chama de PG alternante. Alternante. Que alternam os seus sinais. Pessoal, poderia ter, por exemplo, uma razão igual a 1. Mas multiplicar sempre por 1 é o elemento neutro da multiplicação, não vai interferir em nada. E uma razão igual a 0, só o primeiro termo vai ser diferente, o resto vai ser tudo 0. Não faz muito sentido, tá? Bom, feito isso, a gente precisa de ver o que a gente chama de propriedade da PG. Pessoal, como assim propriedade da PG? A propriedade da PG existia uma propriedade para PA, não sei se vocês lembram, o termo do meio era a média aritmética dos dois dos lados. Vamos olhar aqui comigo? Imagina esses caras, 1, 2 e 4, 3 termos. Quem é o do meio? 2. Pega ele e eleva ao quadrado. Quanto dá 2 ao quadrado? 4. Esse 2 ao quadrado é exatamente o produto dos termos dos lados dele. É o produto de 1 e 4. 1 vezes 4 dá 4. Professor, não entendi não. Ó, pega os próximos 3. Quem é o do meio? 4. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 8, 16. Agora pega esses, ó. Pega esses agora. O do meio é o 8. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 16, 64. Quando 3 termos A, B e C quaisquer estão em PG, o do meio ao quadrado é o produto dos dois dos lados. B ao quadrado é A vezes C. E com isso, surge uma observação importante para a gente, na maneira da gente escrever uma PG. Quando eu vou escrever 3 termos, é lógico que eu posso escrever, por exemplo, que o primeiro termo aqui, ó, o A, o B e o C, o B é o A vezes a razão. E o C é o B vezes a razão. Posso escrever. Mas normalmente a gente vai acabar escrevendo assim, ó. O do meio é x. Esse aqui é x sobre a razão. Esse aqui é x vezes a razão. X vezes a razão. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, uma coisa que é muito importante pra gente é saber calcular a fórmula do termo geral. Como assim, professor? Não entendi não. Lembra que numa PG, numa sequência qualquer, a gente escreve A1, A2, A3 e assim vai. Quando eu escrevo, por exemplo, o A2, o que é o A2? O A2 é o A1, é o primeiro termo, vezes a razão. O que é o terceiro termo, o A3? É o segundo termo, A2 vezes a razão. O A4 é o A3 vezes a razão. O A5 é o A4 vezes a razão. Só que suponha, por exemplo, como a gente viu lá naqueles exemplos, né? O primeiro exemplo da aula eu fiz 1, 2, 4, 8, 16, 32. Só que imagine que eu te pergunte qual é o centésimo termo dessa sequência. Você não vai ficar fazendo na mão, né? Não faz sentido você fazer na mão. Até porque, às vezes, ou não dá, a gente não consegue escrever, ou o número fica grande demais, tá? O que eu tenho que saber aqui? Imagina aqui, o A3 é o A2 vezes a razão. Só que quem é o A2? A2 não é A1 vezes Q? Então eu vou pegar ó, A1 vezes Q e vou multiplicar por quê? É A1 vezes Q ao quadrado. No lugar do A2 eu ponho A1 vezes Q ao quadrado. Agora aqui, ó, A4. Você concorda que o A4 é o A3 vezes a razão? Só que o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Então eu vou pegar A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. A1 vezes Q ao quadrado vezes o quê? Dá A1 vezes Q ao cubo. Agora eu vou para o A5. Era o A4. Quem é o A4? A1 vezes Q ao cubo. A1 vezes Q ao cubo vezes Q dá A1 vezes Q à quarta. Lembra que eu brinquei com você que era para saber qual era o centésimo termo, por exemplo? Olha o que eu quero que você perceba. Em todos os que eu fiz, no A2, no A3, no A4, no A5, sempre tem o A1, ó, sempre. Então no A100 também tem o A1. Sempre tem o Qzinho.
O que muda é a quanto ele está elevado. Quando aqui era A2, ó, o expoente é 1. Quando é A3, o expoente é 2. Quando é A4, o expoente é 3. Quando é A5, o expoente é 4. Quando é o A100, o expoente vai ser 99. Só que agora eu quero generalizar isso. AN é A1 vezes o Q elevado a quem? A n menos 1. Essa é a chamada fórmula do termo geral de uma PG. Tá? O AN é o último termo, o termo que você está querendo descobrir, né, que você está considerando. O A1 é o primeiro termo, Qzinho é a razão, N é o número de termos considerado nessa sequência. Beleza até aqui? Tranquilo? Bom, então agora a gente vai fazer alguns exercícios. Depois desses exercícios eu volto aqui na teoria e a gente fala de soma de PG. Tá legal? Questão número 1. Em cada caso a seguir, descubra a razão e classifique a PG. Então a questão está pedindo pra gente aí, pessoal, achar a razão e classificar. Vai! Achar a razão. Lembra que é um termo da PG. Um termo dividido pelo anterior, por exemplo, 10 dividido por 5. Professor, eu quis fazer 20 dividido por 10. Beleza, pode também, deu 2. Como o primeiro termo é positivo e a razão é 2, essa é uma PG que a gente chama de PG crescente. Por quê? Porque o seu valor ele está aumentando. Ele está aumentando. Agora, essa segunda, 1/2, 1/4, 1/8, para achar a razão. Vamos lá. O segundo dividido pelo primeiro. 1/4 dividido por 1/2. Divisão de frações, a gente conserva a primeira, que é 1/4. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1. Isso dá 2 sobre 4, que é 1/2. A razão deu 1/2. Está entre 0 e 1. É o que a gente chama de PG decrescente. Pode observar que os valores estão diminuindo. Agora a próxima aqui, razão. Segundo dividido pelo primeiro, menos 6 dividido por 3 deu menos 2. Razão negativa é o que a gente chamava de PG alternante. PG alternante. Questão número 2, UNB. Para testar a quantidade de vitamina A em cenouras, pedaços desse vegetal foram dados a ratos deficientes dessa vitamina. Os níveis de doses foram arranjados em uma sequência geométrica. Se 20 gramas e 50 gramas foram as duas primeiras doses, de quanto deverá ser a terceira dose? Divida o resultado por 5. Pessoal, precisamos de entender uma coisa nesse enunciado. Ele fala que 20, 50, eles fazem parte de uma sequência geométrica. Sequência geométrica é para escrever que é PG. São as duas primeiras doses. E o cara quer descobrir a terceira dose. Tem várias maneiras de a gente realizar essa questão. Por exemplo, eu posso tentar achar a razão. Primeiro modo, eu vou fazer encontrando a razão. Tá? Vou encontrar a razão. 50 dividido por 20, que dá 5 sobre 2. Aí, para achar o terceiro termo, que é o A3, eu pego o segundo termo, que é 50, e multiplico por 5/2, que é a razão. Porque para achar o A3 é pegar o A2 e multiplicar pela razão. Isso aqui dá 25 vezes 5, 125. Como ele mandava a gente dividir o resultado por 5, a resposta na prova do UNB era 25. Vou fazer de outro jeito agora. Ó. Segundo modo. Propriedade da PG. Vou chamar aqui de X o terceiro termo. Quando eu tenho uma propriedade da PG, lembra que o do meio ao quadrado, 50 ao quadrado, é o produto dos dois dos lados. 2.500 é igual a 20x. Corto 0 com 0, x é 125. Como ele mandava dividir por 5, resposta na prova da UNB, 25. Divide 125 por 5 dá 25. Questão número 3. Calcule o 12º termo da PG. 1 sobre 32, 1 sobre 16, 1/8. Nota, pessoal,
que o que ele quer é o 12º termo dessa PG. Bom, primeira coisa, será que a gente consegue descobrir qual é a razão dessa PG? É sempre importante você saber o primeiro termo e a razão. O primeiro termo é 1 sobre 32. Será que a gente consegue descobrir a razão? A gente pega um termo, 1 sobre 16, e divide pelo anterior, 1 sobre 32. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a razão dá 2. Certo? Aí ele quer o A12. Pera aí, como é que eu vou achar o 12º termo? Lembra que a gente deduziu uma fórmula na teoria para quando o cara quisesse encontrar qualquer termo? Até dei o exemplo lá na teoria do A100. Era a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa era a fórmula do termo geral. Se você quiser, volta aí na teoria que você vai ver. A12, me ajuda. A12. Eu estou trocando o Nzinho por 12. É o A1. Vezes Q elevado a 12 menos 1, 11. A12 é igual ao A1. Quem é o A1? 1 sobre 32. Vezes quem é a razão? 2 elevado a 11. Só que a gente não vai deixar a resposta assim. Vamos usar potências de 2. Ó. O que é 1 sobre 32? 32 é 2 à quinta, então é 1 sobre 2 à quinta, vezes 2 elevado a 11. Então é 2 elevado a 11 dividido por 2 à quinta. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. 11 menos 5, 6, 2 à sexta, 64. Questão número 4. A sequência. 2 elevado a n mais 1, 2 elevado a n mais 2, 2 elevado a n mais 3, representa, letra A, uma progressão aritmética de razão 2, letra B, uma progressão aritmética de razão 1, letra C, uma progressão geométrica de razão 2, letra D, uma progressão geométrica de razão 1, e letra E, não representa nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Essa questão a gente já tem que tomar um cuidadozinho especial. Primeiro, os termos. 2 elevado a n mais 1, 2 elevado a n mais 2, 2 elevado a n mais 3. Para fazer isso, a gente tem que lembrar da aula de potenciação. Você lembra comigo o que era 2 elevado a n mais 1? Era 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1. Professor, vezes é produto, multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, soma os expoentes. Só que aqui a gente está fazendo a operação inversa, a gente está separando. 2 elevado a n mais 2 é 2 elevado a n vezes 2 ao quadrado. 2 elevado a n mais 3 é 2 elevado a n vezes 2 ao cubo. E aí o cara está querendo saber, tá? Se isso aí nas alternativas, se isso é uma PA, ou se isso é uma PG, ou se não é nem uma PA e nem uma PG. O que eu quero que você observe? Quero que você observe isso aqui. Ó. Não sei se você concorda comigo, mas eu posso escrever isso assim, ó. 2 elevado a n vezes 2 elevado a 1 vezes 2. Tá, professor, até posso, porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base, somos os expoentes. Você concorda comigo, então, que esse segundo termo, é pegar o primeiro e multiplicar por 2? Você está pegando o primeiro, ao multiplicar por 2, você obtém o segundo. Olha isso aqui agora. Tá vendo esse cara? Eu posso escrever ele assim, ó, 2 elevado a n vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque 2 ao quadrado vezes 2 é 2 ao cubo. Olha isso. Se eu pegar o segundo termo e multiplicar por 2, ó, tô pegando o segundo termo, isso aqui era o segundo termo, multiplicando por 2, eu tô obtendo o terceiro termo. Então nota que para chegar no segundo termo, eu peguei o primeiro e multipliquei por 2. Para chegar no terceiro termo, eu peguei o segundo e multipliquei por 2. Ou seja, eu estou sempre multiplicando por 2. Quando você sempre multiplica por alguma coisa, isso é uma PA ou isso é uma PG? Isso é uma PG. Se você está multiplicando por 2, é de razão 2. E aí ele pergunta pra gente qual é a alternativa correta. A alternativa correta aí é a letra C. Letra C. Questão número 5. O primeiro termo de uma PG é 4 e a razão é 5.
Qual é o quarto termo dessa progressão geométrica? Então observa comigo lá do enunciado. Ele me deu que o primeiro termo é 4, que a razão é 5 e quer saber o A4. Se eu só soubesse que é PG, não soubesse nem fórmula, eu consigo fazer essa questão. Quer ver? Eu vou fazer na mão primeiro, tá? Lógico que você não vai fazer na mão. Até porque é raro ele pedir só o A4. Ele pediu nessa questão aí, mas normalmente ele pede mais. Primeiro termo é 4. Como é que eu acho o segundo termo da PG? Eu tenho que pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão. Então, vou pegar o 4 e vou multiplicar por 5. 20. Como é que eu acho o terceiro termo? Eu tenho que pegar o segundo e multiplicar pela razão. 20 vezes 5, 100. Como é que eu acho o quarto termo dessa PG? Eu pego o terceiro termo e multiplico por 5. 500. Essa é a resposta. Mas, não vamos fazer na mão. Porque se o cara pedisse o A40 ao invés do A4, não dá para ficar fazendo na mão. Vou de novo recorrer à fórmula quando eu quero achar um termo. AN. É a fórmula do termo geral. É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Me ajuda aqui, por favor. Ó. AN, eu quero o A4. Estou trocando o Nzinho por 4. É o A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, 3. A4. Primeiro termo é 4, que é o A1. Vezes a razão, que é 5 elevado ao cubo. A4 é 4 vezes 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Ó, particularmente, eu nunca multiplico por 4, tá? Isso é uma coisa minha. Você pode multiplicar, não tem problema nenhum. 125 vezes 4, armar lá bonitinho. Não tem problema nenhum, tá? Você fazer isso. Só que eu, particularmente, não multiplico por 4. Eu primeiro multiplico por 2, depois eu multiplico por 2 de novo, porque eu consigo fazer de cabeça. 125 vezes 2, 250. Vezes 2, 500. 500. Essa é a nossa resposta aí, então, da questão 5. Questão número 6. Uma planta aquática tem a propriedade de duplicar sua superfície a cada dia que passa. Colocando-se uma muda dessa planta em um certo lago, em 36 dias ela cobrirá toda a superfície do lago. O número de dias necessários para que ela cubra a metade da superfície do lago é... Pessoal, nota aí que essa questão número 6 é uma questão puramente conceitual e de interpretação. Quer ver? Presta atenção aí, ó. Acabei de ler com vocês o enunciado, mas presta atenção nisso. Ele fala que ela dobra, ó, colocando-se uma muda dessa planta em um certo lago, em 36 dias, ela cobre toda a superfície. Então, ó, você não sabe quanto que ela tinha coberto no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas quando você chega no 36º dia, você viu que foi tudo, completo. Tudo aqui, ó, tudo, 100%, concordam? 100%. Tá tudo coberto. Só que antes ele falava que uma planta aquática tem a propriedade de duplicar a sua superfície a cada dia que passa. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte, ela duplica toda a área que ela ocupa. Então, por exemplo, se no primeiro dia ela ocupava uma área de 1, no segundo dia ela ocupa uma área de 2. No próximo dia ela duplica, ela passa a ser 4. Depois passa a ser 8, depois passa a ser 16, concorda? Se no 36º dia foi 100% da área tá completa, o que aconteceu no 35º dia? Quanto tinha? Do 35º para o 36º dobra. Se dobra, é porque a razão foi 2, aí você chegou em 100%. Você concorda que no dia anterior você tinha 50%, então metade da superfície? Se você dobra a cada dia, então, o que eu tinha, por exemplo, imagina, hoje eu tenho 100 reais. Amanhã eu vou ter 200. Se dobra. Ontem eu tinha quanto? Se dobra. Eu tinha 50, porque hoje dobrou e virou 100, né? E aí ele perguntava exatamente isso pra gente. Um número de dias necessário para que ela cubra metade da superfície. Metade a 50%. Quantos dias a gente levou? 35 dias para fazer essa cobertura. Questão número 7. PUC-Rio. A sequência 2x, y8 representa uma progressão geométrica. O produto xy vale?
Bom, essa próxima, então, o cara me deu aqui a questão 7. 2xy8 estão em PG. Qual é o produto XY? Questão pra gente ficar espertinho aí. Não é uma questão difícil, mas também não é uma questão bobinha. Dá pra fazer de algumas maneiras. Tem algumas formas da gente resolver essa questão. Tá? Eu primeiro vou mostrar da forma mais tradicional. Esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. O A4 é 8 e o A1 é 2. Será que eu consigo achar a razão? Lembra da fórmula do termo geral? AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Imagine que eu coloque aqui A4, quando N é 4. O A1 vezes Q elevado, 4 menos 1, 3. Observa agora, A4 é 8. A1 é 2, Q ao cubo. Passo 2 dividindo, fica 4 igual a Q ao cubo. Tá, professor, mas e daí que o Q ao cubo é 4? Quem é que seria o Qzinho? Seria a raiz cúbica de 4. Aí, para achar o x, como é que eu faria? Eu partiria, vou fazer aqui em azul mesmo, eu tenho que pegar o termo anterior, que é o 2, e multiplicar pela razão, raiz cúbica de 4. Como é que eu faço para achar o y? Eu tenho que pegar o termo anterior, que é o x, e multiplicar por raiz cúbica de 4. Certo? Só que nota isso comigo. Quem é x? Aqui, ó. Não é 2 vezes raiz cúbica de 4 e vezes outro raiz cúbica de 4. O cara pede na questão pra gente x vezes y. Então ele quer 2 vezes raiz cúbica de 4 vezes o y, que é 2 raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. Presta atenção nisso. Finge que esse raiz cúbica de 4 é um a qualquer. A vezes A vezes A. O que dá A vezes A vezes A? Não é A ao cubo? Então é o raiz cúbica de 4 ao cubo. Raiz cúbica, ó. Raiz cúbica de 4 ao cubo. A gente viu lá na propriedade de potência de radiciação que corta, fica 4. 2 vezes 2 dá 4. Resultado final aqui, então, daria 16. Tá? Porém, se fosse eu na prova, não faria desse jeito. Não faria essa questão assim. Por quê? Porque ele não me perguntou quem é o x, ele não me perguntou quem é o y. Ele me perguntou quanto que é o produto XY. Então eu quero que você observe uma coisa aqui comigo. Como é que eu faria uma questão dessa na prova? Lembra que tem uma propriedade pra gente que quando eu pego 3 termos em PG, o do meio ao quadrado é o produto dos dois dos lados. Mas eu posso fazer aqui e posso fazer aqui também, ó. Opa, perdão, aqui é igual. Do meio ao quadrado, x quadrado é o produto dos dois dos lados. E eu poderia fazer aqui. Y quadrado é o produto dos dois dos lados, é x vezes 8. O que eu quero que você perceba comigo aqui é o seguinte. Concorda comigo que eu posso escrever daqui, ó. Eu posso escrever que o y é x ao quadrado sobre 4, sobre 2. Faço 2 dividindo x quadrado sobre 2. Troca aqui embaixo agora, ó. Onde tem y, põe x quadrado sobre 2 ao quadrado. É igual a x vezes 8. Aqui fica x à quarta sobre 4 igual a x vezes 8, certo? E olha o que acontece. Passo 4 multiplicando. X à quarta é igual a x vezes 32. Passo o x dividindo. X ao cubo é 32. Tá, professor, mas aí, numa boa, você não achou nada, ficou muito pior x ao cubo 32. Não. Porque o cara perguntou pra gente na questão quem é x vezes y. É isso que ele quer saber. Só que olha quem é o y. Não é x quadrado sobre 2? Então o que ele quer na questão, na verdade, é x ao cubo sobre 2. X ao cubo é 32 sobre 2, 16. Deu a mesma resposta, mas utilizando a propriedade sem ter que ficar falando de raiz cúbica de 4, operacionalizando com as raízes cúbicas. Mas você pode fazer a questão do jeito que você achar mais simples. Ou do primeiro modo,
ou desse segundo modo. Número 8, o FT. Sabendo-se que 2x menos 7, x mais 1 e x mais 7 são três termos consecutivos de uma progressão geométrica, então o valor positivo de x é... Bom, pessoal, questão aí em que são três termos consecutivos da PG. Questãozinha de propriedade rápida. Olha só. Qual a propriedade da PG que a gente aprendeu? Quando você pega três termos sequenciais consecutivos da PG, o do meio ao quadrado é o produto dos dois dos lados. O do meio ao quadrado é o produto dos dois dos lados. Então fica quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo. Multiplica. 2x² é chuveirinho mesmo. Mais 14x menos 7x menos 49. Pessoal, aqui ó, vamos dar uma melhorada antes. x² mais 2x mais 1 igual a 2x² mais 7x menos 49. Vou jogar todo mundo para lá, tá? 0. x² vai para lá negativo. 2x² menos x², x². 2x vai para lá, menos 2x, fica 5x. 1 vai para lá, menos 1, fica menos 50. E aí a gente tem uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, a gente pode fazer Bhaskara, que todos vocês sabem fazer, ou soma produto, que é o que eu vou tentar fazer aqui porque é diferente. Lembra da soma? É menos b sobre a. E o produto, c sobre a. Então a soma aqui ó, é menos 5 sobre 1, menos 5. Produto, c sobre a, menos 50 sobre 1, menos 50. Aí é brincar de adivinhar, pensando primeiro na multiplicação, hein? Dois números somados dão menos 5 e multiplicados dão menos 50. Olha só, se o produto está dando menos 50, pode ser 1 e menos 50, 2 e menos 25, 5 e menos 10. Mas pode ser também menos 5 e 10. Pode ser menos 2 e 25. E pode ser ainda menos 50 e 1. Menos 1 e 50. Pode ser menos 1 e os 50. Tá? Só troquei os sinais aqui deles. Em qual desses casos a nossa soma dá menos 5? Ó, soma menos 5 é aqui. 5 e menos 10. 5 e menos 10. O que ele pediu? Ele pediu qual é o valor positivo do x. Então, resposta aí da questão, 5. O valor positivo aí do x é o 5. Questão número 9, o FGD. Determinados seres vivos microscópicos, como as bactérias, se reproduzem por divisão celular. Cada célula simplesmente se divide em duas, em intervalos regulares de tempo. Considere inicialmente uma população de 1024 bactérias e suponha que essa população se duplique a cada 20 minutos. Após 3 horas, a população de bactérias será de... Vejamos então. Você tem 1024 bactérias e sabe que a cada 20 minutos duplica essa quantidade. E aí o cara está perguntando pra gente, depois de 3 horas, quanto você vai ter. Olha só, aqui está momento zero, né? 20 minutos depois. 20 minutos depois. Você vai ter o dobro. Você vai ter 1024 vezes 2. Depois, 20 minutos depois, ou seja, 40 minutos depois do início, você vai pegar esse 1024 vezes 2 e vai multiplicar por 2 de novo. Aí depois de 20 minutos, ou seja, 1 hora, você vai pegar 1024 vezes 2 e multiplicar por 2 de novo. Só que se você ficar escrevendo assim, você vai ficar doido. Ou, se você ficar fazendo as contas, 1024 vezes 2, 2048, vezes 2, 4096, vezes 2, você vai ficar louco de tanto fazer conta. Tá? Que vai dar muito trabalho. Vamos pensar nas notações? Observa. 1024 fatorado, né? Se você fatorar o 1024, dá quanto?
esse é bom que você saiba de cor, tá? Tem que saber de cor. 2.512, 2.256, 2.128, 2.64, 2.32, 2.16, 2.8, 2.4, 2.2, 2.1. 2 a décima. Aí eu vou pegar ele e vou multiplicar por 2, 2 a 11. Vou pegar e vou multiplicar por 2, 2 a 12. Vou pegar e vou multiplicar por 2, 2 a 13. Ué, professor, mas quando você multiplica por 2, você aumenta um no expoente? Sim. 2 a décima vezes 2. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Né? Então aqui eu somo um expoente, somo um. Aí deu 1 hora. O que eu quero que você perceba é que em 1 hora aumentou quanto aqui no expoente? Não foi 3? Você vai pegar aqui e vai multiplicar por 2. 20 minutos. Outro por 2, 20 minutos. Outro por 2, 20 minutos. Isso aqui vai dar 2 a 16 depois de 2 horas. Só que você não quer 2 horas, você quer 3. Você notou que a cada hora não aumenta 3 no expoente? Então 3 horas, fala pra mim, 3 horas vai ser 2 elevado a 19 bactérias que nós teremos lá. Beleza? Questão número 10, FUVEST. 3 números positivos, cuja soma é 30, estão em progressão aritmética, somando-se, respectivamente, 4 menos 4 e menos 9, aos primeiro, segundo e terceiro termos dessa progressão aritmética, obtemos 3 números em progressão geométrica. Então, um dos termos da progressão aritmética é... Bom, pessoal, essa questão aqui já a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto, que ele fala que você tem 3 termos, estão em PA e somados, 3 termos positivos, né, que em PA somados vão dar 30. Então é uma PA. Como é que eu escrevo uma PA? Não sei se você lembra da aula de PA, mas quando eu tenho 3 termos assim, eu escrevo x, x menos r, x mais r. Só que eu sei que a soma deles dá 30. X menos r mais x mais r dá 30. 3x é 30, x é 10. X é 10. Então, peraí. Olha quem é a nossa PA. Nossa PA é 10 menos r, 10 e 10 mais r. Voltando aí no enunciado, você observa que ele ainda fala assim, somando-se, respectivamente, 4, menos 4 e menos 9. Aos primeiro, segundo e terceiro termos dessa PA, obtemos 3 números em PG. 3 números em PG. Vai, então vamos fazer o que ele mandou? Soma 4. 14 menos R. Soma menos 4, dá 6. Soma menos 9, fica 1 mais R. Isso está em PG. Qual a propriedade que a gente aprendeu hoje da PG? Que o termo do meio ao quadrado é o produto dos dois dos lados. Então, ó, 36, chuveirinho, 14, 14R, menos R quadrado. Traz todo mundo para o lado esquerdo. R quadrado. Ó, aqui daria 14R menos R, dá 13R. Vem para cá, menos 13R. 14 vem para cá, menos 14, fica 22. Aí, de novo, a equação de segundo grau, soma e produto. Soma 13, que é menos B sobre A, produto 22. Ó, se você quiser, você faz o Bhaskara aí, tá? Não tem problema nenhum. Soma 13, produto 22. Produto 22 ou é 1 e 22, ou é 2 e 11. Para a soma dá 13, 2 e 11. Ué, professor, e aí então tem duas respostas para essa razão? Não. Esses não eram os nossos termos? Olha um problema. A razão não pode ser 11. Não? Não. Porque 10 menos R, 10 menos 11 daria menos 1. E no enunciado ele falava que os 3 termos da PA eram números positivos. Menos 1 não é positivo. 10 menos 11 dá menos 1. Não pode, porque aí seria negativo. Então 11 não pode para o R. Só pode o R igual a 2. 10 menos 2 dá 8. Aqui é o próprio 10 e aqui é 12. Esses são os termos aí da nossa PA. Ele pede na questão um dos termos da PA. Qual desses termos aparece aí na alternativa? O 12
Então a resposta é a letra C. Questão número 11, FUVEST. Então olha só, a gente tem na verdade dois tipos de soma de PG. Uma PG finita e uma infinita. Pessoal, como assim? Imagina que a gente tem essa PG aqui. A gente fez essa daqui em sala hoje. 1, 2, 4, 8, 16, 32. E eu te pergunto, qual é a soma dessa PG? A primeira coisa que você tem que me perguntar é, até onde? Até onde vai? Por quê? Porque imagina, se forem só os 4 primeiros termos, a hora que eu somar 1, 3, 7, deu 15. Agora, se eu pegar até o quinto termo, vai ser esse mesmo 15 com 16. 31. Se eu pegar os 6 primeiros termos, vai virar 63. Né? Você concorda que a gente vai acabar aumentando muito? Cada termo que eu coloco interfere muito no resultado da soma. Então eu preciso de dar um fim para ela. Preciso dar um fim para ela. Para dar um fim para ela, eu tenho que falar até onde ela vai. Então é o que a gente chama de PG finita, soma da PG finita. Eu tenho que dar um fim a ela. Outra coisa que é importante é você perceber que então vai depender da quantidade de termos que eu coloque lá. Certo? Agora quando eu pego uma outra, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos. O que eu quero que você entenda nessa é que cada termo que você coloca vai interferindo menos na soma. Quer ver? Pega 1. Meio é 0,5. Então, ó, ficou 1 mais 0,5. Deu 1,5. Ó, quando eu pego um termo só e somo, dá 1. Depois dá 1,5. Aí eu vou lá e somo 1 quarto, que é 0,25. 1,75. A nova soma de todos os termos até lá deu 1,75. Aí você pega um 1,75 e soma 1 oitavo. 1 oitavo é 0,125. O novo resultado passou a ser 1,875. O que eu estou querendo que você entenda é que cada vez que a gente está somando, aumentando, né, colocando um termo a mais, está aumentando sim. Mas está aumentando mais ou menos do que antes. Ó, aqui aumentou meio, aqui aumentou 0,25, aqui 0,125. Se eu colocasse mais um, ia ser metade de 0,125, que seria 1 16avos. Iria aumentar 0,0625. Então, cada vez que eu coloco um termo a mais, ele vai representando menos na soma. Nesse caso, é o que a gente chama de soma da PG infinita. Porque vai interferir cada vez menos. E vai ter uma tendência aqui, ó. Se você for observando, essa soma ela vai tender a dar quando? Se eu pegar infinitos termos, ela tende a dar 2. Porque ela está se aproximando devagarinho, mas ela está se aproximando do 2. Certo? Bom, o que você precisa de entender para as provas? Duas fórmulas diferentes para as somas da PG. Fórmula da soma da PG finita. Finita. Lembra que ela depende do número de termos? Então depende do n. A fórmula é A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. E a fórmula da soma da PG infinita? Não depende do número de termos, porque cada vez que eu coloco o termo interfere menos. Então a soma é A1 sobre 1 menos a razão. Professor, tenho que saber as fórmulas de cor? Tenho. Tenho que saber demonstrar, chegar nessas fórmulas. A última vez que eu vi isso cair em prova tem mais de 15 anos. Tá? A demonstração das fórmulas. Se alguém tiver essa dúvida, tá? Manda nos comentários da aula para mim, porque aí eu envio um arquivo com a demonstração para vocês. Se alguém tiver curiosidade de saber a demonstração. Mas aqui não faz muito sentido, não se cobra essa demonstração, tá? Bom, e você tem que entender a fórmula, saber as duas e principalmente saber quando é que você usa. Normalmente tem exceção, mas são poucas. Quando é que você usa a fórmula da PG finita? Quando os termos estão aumentando. Então é quando a razão é maior do que 1. E quando é que você usa a fórmula da PG infinita? Quando os termos estão diminuindo, na PG decrescente. Quando a soma está entre 0 e 1. Tá? Bom,
Divide aqui as fórmulas comigo. S é a soma, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é o número de termos. A infinita, cada vez que eu coloco um termo, ele interfere menos, então não precisa do número de termos. É A1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Certo? Então vamos para os exercícios de soma. Questão de número 12. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. 2, 4, 8, 16. Bom, pessoal, então ele está pedindo aí a soma dos 10 primeiros termos. Você está pondo um fim a PG. Está pondo um fim a PG. PG finita. Um outro motivo da gente calcular a soma finita é que está vendo que a razão é maior do que 1, você está multiplicando sempre por 2. Vamos lá, fórmula da soma da PG finita. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Vamos calcular. A1 é o 2. Razão é 2 também. Elevado ao número de termos. Ele quer a soma dos 10 primeiros. 2 a décima menos 1 sobre a razão menos 1. 2 vezes 2 a décima, 1024 menos 1 sobre 1. 2 vezes 1023 dá 2046. 2046. O valor da soma. 1 mais 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo, mais 3 à quarta, até 3 elevado a 1000 é. Então olha só nessa questão. 3 ao quadrado. Primeira coisa, PG é isso? Sim, PG. Por que isso é uma PG? Porque você está sempre, para achar o próximo termo, você está sempre multiplicando por 3. Muito cuidado aqui na questão. Bom, qual é a razão da PG? A razão a gente descobre, né? Essa razão aqui ela é 3, você está sempre multiplicando por 3. PG, finita ou infinita? Finita, tem fim, ó. Acaba no 3 elevado a 1000. Então a fórmula é A1 sobre Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Até aqui, beleza. Cuidado agora. A1 é 1. A razão é 3. Isso aqui é o que pega na questão. Isso aqui é o que pega na questão. O número de termos é onde vocês erram. Olha por quê. Se eu pegar até o 3 elevado a 1, vai ter 2 termos. Então, no 3 elevado a 1, ele vai ser o segundo termo. Se eu pegar os 3 primeiros, 3 elevado a 1 é 3 ao quadrado, você concorda comigo que o 3 ao quadrado aqui vai ser o terceiro termo? Agora, se eu pegar 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, ele vai ser o quarto termo. Se eu vou até o 3 elevado a 1000, ele vai ser o 1000º termo. É o termo de número 1001. Sobre 3 menos 1. Então, isso aqui, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 3 elevado a 1001 menos 1 sobre 2. Essa é a nossa soma nesse caso aí. Questão número 14, unipar. Considerando uma PG infinita, 1 mais 1/5 mais 1/25, e por aí vai, podemos afirmar que a sua soma será igual a... Agora ele quer, então, essa soma, né? 1/5, 1/25. Só que nota, olha a diferença dessa questão 14 para 12 e para 13. Nota a diferença. Ele não falou calcule a soma dos 10 primeiros termos, dos 15 primeiros termos, dos 8 primeiros termos. Não falou nada disso. Ele falou pra gente calcule a soma. E tem reticências. E nota outra coisa. A razão aqui, ó, é menor do que 1. Os números estão diminuindo. Tá entre 0 e 1. Então, se isso acontece, é soma da PG finita ou infinita? Soma da PG infinita. A1 sobre 1 menos a razão. Se você sacar isso, fica tranquilo, porque o primeiro termo é 1. Sobre 1 menos a razão. Professor, eu esqueci como é que eu acho a razão. Para achar a razão, você faz um termo e divide pelo anterior. Então, nesse nosso caso aqui, dá 1/5. 1 menos 1/5. Tira o MMC aqui embaixo, vai. O MMC aqui embaixo, ó, só aqui, é 5. 5 vezes 1, 5. Menos 1. Então, a soma aqui fica 1 sobre 4/5. Divisão de frações, conserva a primeira, que é 1, multiplica pelo inverso de 4/5, que é 5/4.
Então a nossa resposta aí para essa soma é 5/4. Questão número 15. Vamos agora então para ver uma outra sequência, né, chamada sequência de Fibonacci, tá? É uma sequência que quando a gente escreve ela matematicamente, muita gente trava porque não enxerga. Matematicamente é assim, ó, a n mais 2 é igual a n mais 1 mais a n. Matematicamente é assim. O que é isso? O AN mais 2 é a soma do AN mais 1 com a N. Mas professor, não entendi não adianta isso. Você tem um termo AN, depois o próximo não é o AN mais 1 e depois não é o AN mais 2. Isso significa que um termo é a soma dos dois anteriores. E a sequência de Fibonacci, por definição, né, normalmente, a gente começa ela com os dois primeiros termos iguais a 1. Então, 1. Quem é o terceiro termo? Ó? Terceiro termo seria fazer isso aqui, ó, A3. Para chegar aqui em 3, eu não tenho que trocar o nzinho por 1. Então fica A2 mais A1, que são os dois iguais a 1. 1 mais 1 dá 2. Então o A3 dá 2. Quem seria o A4? A4 é trocar o nzinho por 2. Vai ficar A3 mais A2. A3 é 2 e o A2 é 1. Então dá 3. Dá 3. Só que já imaginou ter que ficar fazendo isso todas as vezes? Vai dar um trabalhão. Deixa um jeito rápido da gente pensar se a gente entende isso. Um termo é a soma dos dois anteriores. O próximo termo aqui vai ser a soma dos dois anteriores a ele. 2 mais 3, 5. O próximo é a soma dos dois anteriores. 3 mais 5, 8. O próximo é a soma dos dois anteriores. 5 mais 8, 13. O próximo é a soma dos dois anteriores. 8 mais 13, 21. 34. E por aí vai. Beleza? Então vamos para os exercícios de sequência de Fibonacci. Questão número 17. Escreva os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci em que A0 é 0 e A1 é igual a 1. Então vamos lá calcular, né, os 10 primeiros termos. Ó, primeiro termo, olha a maldade. O cara coloca o primeiro termo, normalmente não é A1, aqui ele chamou de A0. Aí, pode? Pode, ele que manda, a questão é dele. Né? Primeiro termo é 0, segundo termo, que é o A1, fica 1. Tá? Não é tão comum isso, mas também não é uma raridade, tá? De vez em quando aparece um cara que o examinador que faz isso, mas não é comum assim não, tá? Só que se é sequência de Fibonacci, a partir do terceiro termo ele é a soma dos dois anteriores. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Próximo, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. Vamos ver se já deu os 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 termos, 10 primeiros termos dessa sequência de Fibonacci. Questão número 18.